Meus caros, bom dia, bem-vindos, quarta-feira, dia 4, este mês é um pouco esquisito, fora do normal, mas não vai acontecer só daqui a 800 e tal anos, outro igual, vai acontecer já daqui a meia dúzia de anos, com 4 segundas, 4 terças, 4 quartas, por aí fora. E hoje é quarta-feira, dia 4, e vamos começar, não da melhor maneira, peço muita desculpa, mas com esta escardoida que aqui está ao lado, que é Irene Montero, ex-ministra da Igualdade de Espanha, ex-ministra, e era líder do Podemos. Podemos, como sabem, é mais ou menos como o Bloco de Esquerda, desapareceu. Comemora a substituição dos espanhóis, diz ela, comemora a substituição dos espanhóis nativos. É claro que espero pela teoria da substituição, diz ela. Portanto, não é como os socialistas portugueses, que dizem que não é nada disso. Ela diz, não, é isso mesmo. É o que nós queremos, é substituir os espanhóis pelos que vêm lá de fora, do Bangladesh, ou do Nepal, da Índia, seja lá de fora. Portanto, quer a teoria da substituição, espero, diz ela, que possamos varrer este país de fascistas e racistas e substituí-los por imigrantes. É o que ela quer. Uma ex-governante e dirigente de um partido político que, enfim, fala e age contra o seu próprio país, mas o melhor é ouvirmos, porque eu acho que as pessoas pensam que é inteligência artificial, mas não é. Isto é mesmo verdade. Esta tipa foi mesmo ministra em Espanha. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá... É o que lhes interessa, que eles possam votar, ok? Em vez dos fascistas, como eles dizem lá, aqueles malucos da extrema-esquerda, equiparados a comunistas, equiparados a nazis, não é? Pelo Parlamento Europeu em 2019. Eu não me canso de dizer isto, que é para recordar às pessoas que provavelmente até estejam esquecidas ou que não saibam, que o comunismo foi equiparado ao fascismo, ao nazismo, por uma resolução do Parlamento Europeu em 2019, no tempo da Covid. Ainda foi antes, um bocadinho, foi em novembro da Covid. E, portanto, meus caros, temos aqui esta miúda, que nunca trabalhou na vida e que é a voz, a verdadeira voz, e por isso temos que lhe agradecer, da esquerdoidice, da esquerdiotice, porque ela realmente vem confirmar tudo quanto diziam que os chalupas, que éramos nós, os de direita, éramos os chalupas, que imaginávamos que os esquerdistas queriam substituir a população portuguesa, ou espanhola, ou autóctone. A verdadeira população daquele país, que queriam, que nós dizíamos que eles queriam substituí-la por gente que venha lá do Extremo Oriente, lá. Afinal ela vem confirmar isso. Não somos nós que somos chalupas, são vocês, seus bandidos, que dizem que nós somos chalupas, porque a própria ex-ministra, aqui em Espanha, confirma isso da sua própria voz. Vamos continuar a ouvir. Del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, com todas... Só não pode ser a espanhola, não pode ser a branco. Branco não pode ser, agora pode ser de todas as cores. Compañeras, las gentes trabajadoras deste país. Em que ela não se pode incluir, não é pessoa trabalhadora deste país, trabalha com a língua a dizer estas asneiras. Vejam, nós estivemos a um passo de mudar. Se esta gente continua no poder, se esta gente continuasse a ganhar força com este wokeismo maluco, nós a esta hora éramos uns escravos. Nós, os brancos, os portugueses em Portugal, os espanhóis em Espanha, éramos uns escravos. Quem mandava já era esta gentalha toda que vem lá não sei de onde, que nem sequer sabemos quem são, nem o que fizeram na vida antes de chegar aqui. O meu vídeo de ontem, diretamente do Oriente, mas o Oriente era a estação de comboios. E aqui está, meus caros, as avós das alterações, das altercações bimbáticas. As altercações bimbáticas dizem que começaram agora, mas afinal já tinham mães e já tinham avós. Esta aqui é uma notícia do jornal aqui ao lado, Notícias de Gouveia, que é de 1941, salvo erro, diz aqui, 23 de fevereiro de 1941, uma grande tempestade, um violentíssimo ciclone que varreu a região de Gouveia. Vejam bem, faltavam 50 anos ou 60 para se começar a falar nas alterações altercações, se não cortam-me o vídeo, bimbáticas, e afinal já as havia há tantos anos. Eu suponho que já há estas altercações há mais de 20 milhões de anos, suponho eu. Portanto, mas de qualquer maneira, mesmo que existam há 20 milhões de anos, não há dúvida que a culpa é da humanidade. A humanidade há 20 milhões de anos já dava cabo do planeta com as suas emissões do dióxido de carbono.
Homem baleado em Queluz dentro do próprio carro, pararam o carro ao lado do carro da vítima. Lembram-se daquela cena do padrinho, na Sicília, lá o Dom Corleone, que numa portagem, o filho, o Tony qualquer coisa, já não lembro o nome dele, que parou, então o tipo da portagem baixa-se e aparecem dois carros com metralhadoras e encheram-no de balas. Ora, foi mais ou menos o que se passou agora em Portugal. Um homem baleado em Queluz, pararam o carro ao lado do carro da vítima. Portanto, assassinos profissionais que nós temos aqui, mas é claro que o senhor Presidente da Política Judiciária nega tudo isto e mais, e diz que nunca são os imigrantes nem os estrangeiros a praticar os poucos ou quase nenhuns crimes que afinal há todos os dias que se verificam em Portugal. Ontem foi uma senhora assassinada com 4 tiros, hoje, anteontem, e ontem foi esta outra vítima que pararam um carro e encheram-no de balas, como se faz na Sicília, meus caros. Mas não há problema nenhum, nós somos o país mais seguro do mundo e acho que de todos os outros planetas do sistema solar. Se ele estudar mais um bocadinho, o Presidente da Política Judiciária é capaz de descobrir que em mais nenhum planeta do sistema solar há um planeta e um país tão seguro como o nosso. Vocês vão ver que ele vai descobrir isso um dia mais tarde. Várias empresas na Leiria podem demorar meses a reabrir e teme-se onda de desemprego. Não são meses, muitas vão demorar anos e outras nem sequer vão abrir. Como eu digo, eu disse isso logo no primeiro dia. É só andarem aqui para trás na minha página do Facebook ou nos vídeos. Eu disse logo, meus caros, isto não vai ser coisa fácil, não é pera doce, isto vai demorar muito tempo. E, aliás, demorou uma semana até os próprios profissionais da Proteção Civil de Leiria perceberem a dimensão do problema. Primeiro, porque o principal responsável não estava lá. Estava numa formação, não sei onde, na Bélgica, não sei. Aconteceu mesmo aqui em Ceia, quando foi dos incêndios de 15 de outubro, o comandante dos bombeiros não estava cá, estava fora, e o diretor da Proteção Civil também estava fora. Esse veio pedir desculpa, o primeiro nem nunca veio pedir desculpa, meteu-me em tribunal, mas teve azar que o processo foi arquivado. Porque eu disse a verdade, ele não estava cá mesmo. E este também não estava cá. Eles têm aqui a gente não os vê em lado nenhum, e porquê? Agora começa-se a perceber. É difícil vê-los quando eles não estão cá, quando estão na Bélgica ou não sei onde. Portanto, foi o que aconteceu com este amigo. Sabia que vinha aquela tempestade, há mais de uma semana que se sabia, o Instituto Português de Meteorologia, o IPMA, explicou e foi alertando, atenção, que se aproxima uma grande tempestade. Antes da Cristina houve uma outra, e nessa altura ele já cá não estava. Portanto, ele saiu antes da outra, apanhou a Cristina toda fora do país e regressou quando a Cristina já tinha terminado, ok? Pronto, e portanto, voltando aqui à vaca fria, eu disse isso no primeiro dia, muitas das empresas nunca mais vão abrir, simplesmente porque não vão poder suportar as despesas de meses e meses e meses sem trabalhar. Tem funcionários a quem pagar, quer se trabalhe, quer não, aquela gente tem que receber ao fim do mês, como é óbvio. E a prometida ajuda do governo, que veio o nosso ministro prometer, que depois disse que não sabia bem quando é que vinha o dinheiro e que os portugueses tinham que se desenrascar com o dinheiro que tinham recebido no mês anterior. Portanto, os empresários vão ter que reconstruir as empresas com o dinheiro do seu vencimento do mês anterior. E essa prometida ajuda, se for aprovada, não chegará nem a metade delas, como nós já sabemos que isto é assim, porque depois as empresas não podem ter dívidas fiscais, nem podiam nunca ter tido dívidas fiscais no passado, quanto mais no presente. Portanto, logo aí ficam metade fora. Nunca podem ter tido nenhum incidente bancário, logo aí fica outra metade fora, e ficam meio dúzia delas que são as grandes empresas que realmente nunca tiveram nenhum incidente, porque recebem milhões e milhões e milhões da Europa via o nosso governo, via as amizades que vão nutrindo e construindo dentro dos vários governos, não é só deste, de todos os anteriores. Recordamos que houve uma presidente de uma CCDR que ofereceu 28 milhões à empresa do marido, já foi há uns tempos, depois veio para a televisão chorar, a dizer que nem sabia. Bom, ok, é tudo assim, não é? Também o que é que são 28 milhões? Não dá para nada, ao fim e ao cabo. Enfim, e pronto. E, portanto, essa prometida ajuda do governo vai tardar. E se chegar, demora 1 ano, talvez 2, portanto, nenhuma empresa vai suportar 2 anos à espera. E com o ordenado do mês anterior não se consegue pôr no ar uma empresa que teve um prejuízo de 50 ou 60 milhões. O ordenado do mês anterior não dá, Sr. Ministro. Talvez não esteja muito familiarizado com os números, que eu sei que os políticos fogem da matemática como o diabo da cruz. Ainda ontem tentei explicar numa comissão que não se pode dizer mais de 30 milhões, porque isso não é rigor nenhum, ninguém percebeu.
Para a próxima tem que dizer 30 milhões é muito, estão a ver, é muito, é 3 vezes a população nacional, não se pode dizer mais de 30, porque mais de 30 pode ser 40, 50, 60, pode ser 300, 3 mil, 30 mil milhões, mas eles não entendem, portanto não vale a pena. Portanto, 2 anos com o dinheiro a sair todos os dias e a não entrar, nenhuma empresa vai aguentar, ou poucas aguentarão. Portanto, isto é o Portugal em que nada funciona, meus caros, só os taxos para os mesmos bois do regime, isso funciona. E os impostos também funcionam. São essas 2 coisas que funcionam. Taxos e impostos. Nada mais. Tracking poll, aquela doidice que eles inventam, porque não podem chamar sondagem. A distância entre Seguro e Ventura reduz-se 10 pontos numa semana. Bem, se esperássemos mais 15 dias, Seguro levava 15-0. Vamos lá ver se ainda há tempo para se recuperar o terreno perdido das pessoas incautas, das pessoas bem intencionadas, mas que não sabem nada de política, não percebem nada de política, nunca ouviram falar de Seguro e votam nele cegamente. Gente que nunca ouviu falar nele porque ele está arredado da política há mais de 10 anos, foi posto na rua por incentivo à figura pelo próprio partido, por todos os dirigentes, a começar pelo Mário Soares, puseram-no na rua, disseram é um Tó-Zero, eu chamo-lhe Calimero. A pessoa só diz qual é a pressa? Mas qual é a pressa? Temos que resolver problemas, está bem, mas qual é a pressa? Tem que ser hoje, não pode esperar mais um bocadinho. Pronto, é isso. Agora ontem veio o aflito a dizer tem que se começar a trabalhar para reagrupar e para reparar as empresas para começarem a trabalhar. Quem é que lhe terá dito isto? Porque ele só sabia dizer qual é a pressa, qual é a pressa. Agora eu pergunto também qual é a pressa. Bom, companheiros, partilhem isto. Ele perdeu 10 pontos numa semana, não tem muito mais pontos para perder, mas também é verdade que faltam poucos dias. Os votos que eles estão a alocar aos brancos e nulos, porque atenção, é sobre isto que eu vos quero fazer aqui um ponto principal neste vídeo, é que agora já perceberam que há muita gente que não vota Seguro, cada vez votam menos, e portanto estão a apelar às pessoas que não querem votar Seguro, mas que também não votem em Ventura. Então, sendo assim, votem, olha, pelo menos votem branco ou votem nulo. Isto é crime, porque votar branco ou nulo vale 0. Estão a enganar as pessoas. Estão a dizer às pessoas, se não querem votar Seguro, mas também não votem Ventura. Olha, se não podem, então votem branco ou nulo. Isto é crime. Voto branco e voto nulo vale 0. Nem sequer é contabilizado. Só para termos estatísticos, mais nada. Portanto, o que conta são os votos num candidato e no outro. Vou falar disso mais à frente, noutro post. Portanto, aqui que eu digo a soma dos votos nos 2 candidatos tem que dar 100%. Portanto, um tracking poll nunca pode dar. Imaginem, 55 para um, 30 para outro e 10 ou 15, ou seja lá o que for que reste para votos brancos e nulos. Esta parte que resta não resta nada. Isso não existe, não é contabilizado. Só há votos para Seguro, mais votos para Ventura. E a soma de um com outros dá 100%. Votos brancos e nulos é 0, como é em todas as eleições. Este caso é uma eleição especial porque só há 2 concorrentes. Geralmente há sempre mais. Nas legislativas, então nas autárquicas, em todo lado, há muitos concorrentes. Mas nesta só há 2 na segunda volta. A soma dos votos de um com o outro tem que dar 100. Pode haver 1 milhão de votos nulos, 2 milhões, 5 milhões de votos nulos, pode-lhe juntar a abstenção, tudo isso vale 0. A única coisa que vale são os votos validamente expressos nas urnas, é o que diz a lei eleitoral. E, portanto, é os votos de um mais os votos do outro. Somados têm que dar 100. Não interessa o número de votos brancos ou nulos ou rei que os partem, isso não interessa nada. Não confundam as pessoas, não as levem a votar branco só para não votar Ventura, porque isso é uma miséria, isso é uma desgraça. Portanto, votem Seguro se quiserem manter isto ia dizer porcaria, mas não posso, no estado em que está, votem Seguro. Se acham que isto está muito bem, cada vez a de sermos mais, cada vez mais pobres, cada vez mais agraçados, votem Seguro. Se querem mudar isto para um país decente, para um país, já não digo cá em cima, mas a meio da tabela da Europa, que estamos no fundo, batemos no fundo da tabela da Europa em todos os níveis civilizacionais, se querem que Portugal suba, se querem que Portugal ombreie taco a taco com os outros países da Europa, pelo menos com a mediania deles, votem Ventura. Agora eu sei que há muita gente que quer, que está bem assim, a receber milhões de subvenções, a receber, luvas, a receber lobbying, a fazer grandes negócios com a classe política. Esses com certeza que vão votar Seguro, todos. E já agora, Armando Lara também vai votar Seguro, Sócrates também vota Seguro, toda a gente do PS, a pior bandidagem da classe política de todos os partidos, todos eles vão votar Seguro. Só isso devia-vos fazer pensar. Como é que é possível que toda a escumalha vote Seguro? Porquê? Medo. O Ministro das Infraestruturas garante que o Governo não vai parar até resolver tudo. Mas é que o Governo ainda não resolveu nada. E eu acho que está parado mesmo.
Portanto, é ao contrário do que ele diz. Não vai parar, mas está parado, ainda não fez nada. Até resolver tudo, mas ainda não resolveu nada. Onde está a Proteção Civil? Onde está? É paga por todos nós. Onde está? E, por falar nisso, o Comandante Nacional da Proteção Civil ausentou-se do país durante a crise de tempestades. Avançou a revista, uma revista qualquer. Mas isto vem no Expresso, ok? No Expresso, não é fake news. A questão que eu pergunto é, mas já regressou? É que ninguém deu por nada, não é? É que eu falei-vos há pouco, aqui em Sé aconteceu mesmo. O Comandante dos Bombeiros, no 15 de outubro, que ardeu tudo, de 2017, não estava cá. O Diretor da Proteção Civil, no mesmo dia que ardeu tudo, não estava cá. Os aviões levantaram ali, do aeródromo aqui ao lado em Pinhanços, 2 aviões Canadair que havia na altura, hoje já não há, também já perdemos isso, aqui Ceia perde tudo, né? Os 2 aviões levantaram, não deixaram cair uma pinga d'água em Ceia, arderam empresas, ardeu a Vodratex, e por acaso estava lá um casal de sírios, até penso que estava, enfim, de forma menos legal, que aquilo agora é de um sírios também, é propriedade de um sírios, ficaram com aquilo, e portanto, olhem, foi uma sorte não ter morrido ninguém, porque nem sequer sabiam que eles lá estavam. E os aviões levantaram, foram para Mação, tiveram lá o dia todo, regressaram, nem à ida, nem à vinda, deixaram cair uma pinga d'água sobre Ceia, onde ardeu quase tudo. E morreram várias pessoas, entre Ceia e Oliveira do Hospital, morreram 12 ou 13, em Ceia morreu um casal na Vide, e acho que um estrangeiro ainda para os lados de São Domingos. Portanto, foi isto que aconteceu, nem um nem outro cá estavam. Portanto, isto é um padrão. Quando é preciso cá estarem, não está cá ninguém. E porquê? Agora tínhamos que perguntar, mas será que é só na altura das tempestades e dos incêndios principais que eles não estão cá? Não, meus caros, é porque se calhar durante o ano também não. Só que depois aqui tem azar nestes dias. O mandatário do Seguro denuncia o transporte indevido de eleitores com oferta de bens alimentares para votar em Paris. Mas não se lembrou do que se passou a semana passada, que passou na CMTV e passou pelo menos na SIC Notícias, nessas 2 eu vi, daquele casal que foi abandonado à sua sorte, sem eletricidade, sem nada, com os filhos na Bélgica, não tinham comida em casa, foi o vizinho que lhes foi comprar 3 pães, um casal de senhora está acamada, precisa de levar oxigénio, mas não pode porque não há luz elétrica, ninguém quis saber disso. Só se lembraram deles para os levarem numa carrinha para votarem. Depois foram pô-los a casa. Entretanto, a casa desapareceu, o telhado desapareceu, tudo foi destruído. E ninguém quis saber, o presidente da Câmara, da Junta, neste caso, que os foi buscar, nunca mais se lembrou deles. E agora é que não vai mesmo buscar, porque ele já disse que não vai votar outra vez. Podem lá buscá-lo que ele não vai entrar na carrinha. Então, mas isto é o que faz o PS, pá. Isto foi o que o PS sempre fez. Eu estou aqui nesta terra há 60 anos, sigo a política desde os meus 13 anos. Depois de 25 de Abril, pouco depois já se fazia isto. Portanto, há 51 anos que se faz isto, ou 52. É inacreditável. E agora vem o mandatário do Seguro, que é socialista, alertar para que estão a fazer isto em Paris. Não é em Paris, meu caro. É em Portugal e em todas as eleições autárquicas, pelo menos. Que é o que lhes diz respeito a eles, é de onde lhes vem o rendimento destes bois todos, milhares e milhares de bois alijados nas câmaras municipais, nos serviços de proteção civil, toda essa gente que vive à custa das eleições. Se o partido deles não for eleito, eles ficam sem o tacho, ou pelo menos vão ter uma vida muito mais dificultada. Por isso, eles têm que correr e saltar para que nas eleições autárquicas consigam manter-se mais 4 anos no poder. Isto acontece desde sempre. Ó senhor mandatário de Seguro, o senhor é mais distraído que o próprio Seguro. E finalmente aqui estão. Os flotilhados já estão a caminho de Leiria para prestar ajuda à população. Tiveram alguma dificuldade em arranjar barcos para virem para Leiria, mas como sabem agora pode-se ir de barco para Leiria e portanto já estão a caminho de Leiria os flotilhados para dar ajuda humanitária aos portugueses. Exatamente como fizeram com Gaza. Um traz um quilo de arroz, outro 1 quilo de feijão e o terceiro 1 quilo de massa. Os 3 vão salvar a população de Leiria. Ou então nem isso. E, meus caros, estamos salvos. É uma boa notícia, também não posso dar só más notícias, não é? Que neste telejornal eu dou também as notícias boas. E aqui está uma boa. É que Timor-Leste vai salvar-nos. Assim como nós salvamos o planeta, nós os portugueses, que poluímos 0,11%, nós vamos salvar o planeta. E como? Vamos receber de Timor-Leste, esse país glorioso e próspero, dos mais prósperos do mundo, vamos receber uma esmolinha, 4,2 milhões de euros, meus caros. Ouçam, não pensem que é pouco, 4,2 milhões de euros a distribuir por 10 pessoas, dá 420 mil a cada um, é dinheiro. Portanto, meus caros,
Cá está, Timor-Leste, prova donativo de 4,2 milhões de euros de apoio a Portugal. Obrigado, Timor-Leste. Estamos salvos graças a vocês, meus caros. Um dos países mais pobres do planeta, ricos do planeta, a dar-nos uma esmolinha. Muito obrigado. O que seria de nós sem vocês, meus caros? Muito obrigado.